Tá gravando. Ok. Nossa, que alegria. Boa noite, né? Bom dia, boa tarde, né? Que eu não sei a hora que você vai estar assistindo essa live, mas hoje a gente está aqui ao vivo, aqui, mais um convite. Nervosa sempre, ansiosa sempre, mas é um tema que eu fico confortável em falar. A gente vai estar falando um pouquinho sobre orientação de enfermagem, mas não só enfermagem, a gente acaba falando um pouquinho também dos demais profissionais da saúde, ali no atendimento ao paciente com parada cardiorrespiratória. Né? Se esse tema você gosta, né, gosta desses pequenos pormenores, esses detalhes, aqui não vai dar para a gente aprofundar em uma live, né, a destreza desse conteúdo, porque esse conteúdo ele é vasto, né? Então, assim, mas algumas coisas importantes, né, que eu acho relevante, eu vou trazer para vocês. Nem tudo eu sei, como eu sempre falo para vocês, estou aqui aprendendo junto com vocês. A área de saúde, ele é de conhecimento infinito, esse saber, né, vasto, e é maravilhoso e prazeroso poder estar estudando e atualizando. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, sou enfermeira. Mais uma vez estou aqui ao convite do Viver Socorrista, muito obrigada. Eu não vou estar vendo as perguntas de vocês, mas o Lucas está lá do outro lado, então podem mandar lá no chat as perguntas, que a gente vai estar no final tirando algumas dúvidas, fazendo um bate-papo. Eu gosto mais de um bate-papo, né? O Lucas sabe disso, né? Que a gente vai aprendendo e partilhando um pouquinho também da vivência de vocês. É sempre válido, tá bem? Então vamos lá. Já feita a apresentação, já o Lucas, né, que está aí, o nosso administrador do Viver Socorrista, disse que agora fez o Instagram, está gravando as aulas no YouTube, então se inscreve lá, para você estar assistindo depois. Vamos lá, já iniciando coloquei algumas figuras aqui. Eu sou fascinada por terapia intensiva e pacientes graves. É uma área em que eu trabalhei por 10 anos, tanto em CTI adulto como em CTI pediátrico. Como se fosse realmente uma endorfina, adrenalina o tempo todo, então é muito, muito legal, até os barulhos dos bibis, às vezes eu ainda sinto, e é muito, muito legal, vou ver se trago algumas coisas à memória sobre vivências. Uma vez a teoria é uma coisa, mas às vezes a prática é outra, mas a teoria está aqui justamente para estar nos dando essa base sólida, né, para a gente estar executando o nosso trabalho da melhor maneira. Lucas, se não estiver ouvindo, não estiver gravando, por favor, manda mensagem aqui, tá? Porque eu não estou vendo vocês. Porque da outra vez eu fiquei gravando, falando, eu estava gravando, não tinha ninguém aí. Então, vamos lá. Tá tudo ok. Tudo ok, então, ó, você me chama aqui, tá? Então, vamos lá, eu botei uma figura aqui, né, que é desse paciente grave, né, ele está no setor realmente de um suporte avançado, que a gente chama, já está na parte intra-hospitalar, né, com todo o recurso, e aí nós temos essa visão aqui, né, nossa, essa visão aqui desse paciente que já foi submetido a isso, né, então a gente pega essa visão aqui de baixo, nunca passei por esse tipo de atendimento, mas imagino quem tenha passado, como é que deve ter sido esse medo, né, essa angústia, né, do que possa estar acontecendo nesse momento. Agora, falando um pouquinho, né, sobre a epidemiologia, né, da questão da parada cardíaca, né, cardiorrespiratória, no Brasil existe estimativa de mais de 2.000 casos de parada cardíaca a cada ano, né, metade deles em ambiente hospitalar, e as taxas de sobrevida na alta hospitalar variam de 9,5, né, para casos de parada cardíaca fora do hospital. Fora do hospital e 24,2% para casos hospitalares. Dos sobreviventes, 40% a 50% permanece com deficiências cognitivas, como memória e déficit de desenvolvimento intelectual. Por que eu achei assim, interessante esse tema, né, a gente trazer? Às vezes, algumas coisas que eu vejo e que eu presenciei são medidas e cuidados que, quando a gente faz com tamanha precisão, né, e perspicaz, a gente consegue melhorar as sequelas na vida do paciente.
Então, um profissional que sabe observar o que está realmente acontecendo ali com o seu paciente, ou até mesmo em casa, porque eu posso ter pessoas aqui que não são formadas e vão estar ali podendo fazer o primeiro socorro, né? Então, eu sempre falo assim, tempo é vida. Tempo, ele é vida. Se esse atendimento, ele for feito o mais rápido possível, no tempo menor possível, que a gente vai falar um pouquinho desse tempo, dos 10 minutos, os 5 minutos ouro, a gente vai estar diminuindo as sequelas, né? As sequelas que podem vir depois, que é subjetiva, é uma interrogação, porque a gente não sabe o tempo em que esse cérebro ficou sem oxigênio. Então, as sequelas é que realmente é o grande problema de pós-parada cardíaca, mas isso vai estar interferindo principalmente nessa abordagem que é feita aqui logo quando é detectada uma parada cardíaca ou uma parada respiratória. Aí estou justificando o meu tema, né? A gente tem a chance de sobreviver a uma morte súbita cardíaca diminuindo entre 7 a 10% a cada minuto, que passa sem intervenções, para salvar o paciente, e poucas tentativas de ressuscitação são bem-sucedidas após 10 minutos. Olha só que bacana, né? Em vários lugares, em escolas, em lugares até que trabalham muita gente, a gente acaba fazendo cursos mesmo de BVS, que a gente fala que é o suporte básico de vida. Já é comprovado, uma vez as crianças treinadas em escola, até os meus filhos aqui eu já treino já para fazer massagem cardíaca. Como que essa taxa de sobrevida, ela evolui quando é feito esses primeiros atendimentos ali, nos primeiros 10 minutos ali que ocorreu esse problema. E aí, o que é realmente uma parada cardiorrespiratória, né? É a interrupção da atividade do coração e da atividade respiratória. Com isso, os sinais de circulação também param, e quando isso acontece, pode levar à morte. Por isso, é fundamental garantir rapidamente a retomada da circulação e do oxigênio. Né? Aqui eu estou falando de dois grandes órgãos, né? Que é o coração e o pulmão. Então, a gente vai estar falando, por isso que a gente está falando cardiorrespiratória, coração e respiratória. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso ter simplesmente somente parada cardíaca e não respiratória. Ou eu posso ter só respiratória e não parada cardíaca, mas aqui a gente vai estar falando dos dois. E aí, como deve ser feita essa organização, que foi até uma foto aqui que eu coloquei aqui para ilustrar para vocês. A gente que é profissional da saúde, a gente tem uma coisa chamada organização. A gente sempre trabalha com problemas futuros. Então, a gente precisa ser extremamente organizado e ter, a gente fala que são os materiais, os recursos, para as coisas mais graves que podem acontecer, já ao alcance da mão. Porque se a gente sabe que em menos tempo eu conseguir fazer aquele atendimento, porque aí eu vou estar melhorando a qualidade de vida, o nível de sequela pode ser bem menos, então eu preciso ter um ambiente organizado. A enfermagem e o enfermeiro, né, do hospital, que trabalha, seja ele na clínica médica, seja na emergência, seja no trauma, seja no CTI, somente na emergência, né, que é a primeira porta de entrada ali, onde ele vai estar realmente atendendo bastante pacientes com parada cardíaca ou parada cardiorrespiratória, enfim. E se esse setor ele não tiver organizado, com os suprimentos dos materiais e os recursos de antemão, eu vou estar perdendo tempo. Eu perdendo tempo, eu vou estar ocasionando danos no cérebro do meu paciente, que a partir de 5 minutos, a gente já não sabe em que nível de sequelas podem estar gerando para eles. Olha só que interessante, né? Uma decisão que antecipa, a gente fala assim, a enfermagem ou o profissional de saúde, a gente não enxerga ele como esse todo. Olha a tamanha responsabilidade. É de responsabilidade do enfermeiro ele organizar e manter esses suprimentos já de antemão, porque ele está ali 24 horas. Então, ele fica nessa parte de gerencista, tá? Então, ele fica mais ali para ter controle desses materiais. Então, a gente simplesmente não só, como eu falo, né, a gente só não faz acesso periférico, a gente faz muitas coisas, tanto na administração, quanto na assistência do nosso cliente, né, na tomada de decisões,
ele é um gerente, ele é uma ponte fundamental na assistência do nosso cliente, porque ele consegue ter esse mecanismo, esse feedback em todas as equipes multidisciplinar, né? Que interessante, né? Como que a gente precisa desse enfermeiro atuante para estar justamente cuidando da vida do nosso cliente. Eu botei aqui umas figuras aqui, que é um leito à espera. Olha só que interessante, um monitor, ele precisa estar assim, ó, pronto. É responsabilidade da enfermagem, do corpo da enfermagem, aqui eu estou falando de um corpo específico, dessa organização aqui, ó. Porque quando eu precisar de um atendimento complexo, eu tenho todos os recursos aqui de oxigênio, de vácuo, de aspiração, monitor, tudo já de antemão para que eu venha atender esse meu cliente. A organização do setor, por que eu falo que é a organização do setor? Aí, se tiver alguém que trabalhe na emergência, me fale. Emergência CTI, uma hora vai calmo como uma maré branda, daqui a pouco o negócio muda de uma hora para outra e aí virou o caos. Então, por isso que a gente precisa sempre manter o nosso setor organizado e sempre preparado para o pior. Essa é a verdade, tá? Aqui o setor também, olha, a gente tem uma visão ampla de tudo que está acontecendo, com a visão dos leitos, né? Monitorizar os pacientes, que a gente consegue ver aqui também até um telão aqui, né, dos sinais vitais, essa monitorização. A gente tem aqui um outro também aqui, a gente tem até um colchão pneumático maravilhoso, né, principalmente porque os pacientes vão precisar ficar internados. E ela aqui, ó, organizando aqui. Aqui tem uma visão, né, de uma pessoa anotando aqui, porque a gente está sempre anotando e observando e organizando esses suprimentos e essas necessidades para atender o nosso cliente. E aí, o Guimarães, né, lá de 2005, ele afirma que o atendimento à RCP deve transcorrer em um ambiente tranquilo, sem tumulto, de modo que todos possam ouvir o comando do líder com clareza. A gente vê que quem trabalha com esse perfil de cliente, ou eu não digo que só CTI, nem emergência, e clínica médica também. Todos os profissionais de saúde, eles precisam sempre passar por reciclagem, sejam médicos, fisioterapeutas, técnicos, enfermeiros. Por quê? Porque a gente precisa manter o controle da situação, para que a gente vá dar um atendimento, ó, técnico bom e rápido. Não sair correndo, gritando, porque é isso que acontece às vezes. As pessoas saem correndo, saem atropelando, e aí a gente precisa de um líder, né? Por isso, a questão desses cursos, periodicamente, revisando e rever a cada 2 meses, a cada 2 anos, o American Heart ele vem com uma nova publicação, justamente para a gente ver esses protocolos, né, massificando, para que a gente tenha segurança nesse momento de desespero. Porque uma realidade mesmo, gente, é uma gritaria, é gente correndo para tudo quanto é lado, e não é assim que a gente precisa ter um ambiente, ele tem que ser calmo, né? Não há justificativa nem desculpas para um atendimento desorganizado, tumultuado e desrespeitoso entre a equipe. Às vezes acontece isso, as pessoas ficam nervosas e aí não sabem serem gentis, nem pedir as coisas com educação, né? A postura e ética e moral é o seguimento das leis do exercício da profissão. Deve permear todas as ações de enfermagem durante o atendimento de emergência. Na verdade, aqui o enfermeiro ele está sempre na ponta primeiro. Então, ele vai vir como um papel de líder primeiro. Não sei se vocês já ouviram isso. Vão anotando aí, tá? Algumas coisas que eu vou pontuando. Nunca ouvi isso. O que é isso? Para a gente estar daqui a pouco discutindo. E aí, ó, é assim mesmo. Essa frase aqui, eu botei porque era assim mesmo que eu trabalhava. No meu plantão, ela não vem. Não vem. Eu ficava assim mesmo. Não vem, a bruxa não está solta, vai para outro lugar, mas aqui não vai ficar. E aí eu botei essa figura porque era exatamente assim que eu trabalhava. A equipe de enfermagem deve estar pronta para o formato de atendimento por fases que consiste em 7 etapas. O quê? A antecipação, que eu acabei de falar, dos materiais, da organização. E aí a gente vai fazer o quê? As etapas da entrada. A entrada é o quê?
eu identificar aquele meu paciente, que ele tem uma possibilidade de uma PCR, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Os sinais vitais estão alterados. Depois a gente entra na própria ressuscitação, que é a própria técnica em si, execução, né? E a manutenção. Após o ocorrido, também tem o pós-parada, que a gente fala, né? Como que a gente fica ali atuando o tempo todo? E a notificação da família, transferência e avaliação crítica, né? Como é que está esse meu paciente após essa PCR, né? Ele vai para o CTI? Como é que está, né? Tudo isso tem que ser avaliado. A fase da antecipação acontece antes da ocorrência da PCR, que é fundamental para o bom encaminhamento das ações durante o atendimento. Nessa etapa, analisa os dados iniciais, reúne-se a equipe, determina o líder, olha aqui, determina o líder, delinea as responsabilidades, os equipamentos são preparados e checados, e ocorre o posicionamento de cada membro de equipe. Essa organização, ela é extremamente necessária. A gente vai delegar cada responsabilidade para cada um. Geralmente é o enfermeiro que está lá na ponta, então já começa a fazer esse posicionamento. E aí a gente fala assim, calma e precisão é chave para o atendimento ouro. E aí diz assim, Lucas, para um pouquinho a gravação, por favor. Tem como parar não, mas vai lá, eu vou mutar o microfone. Vai lá. É porque chegou o meu filho aqui. Ele tá falando aqui. Tá vai bem, lá rapidinho, eu vou mutar. Já resolveu, Léo. Então, a gente fala aqui na questão aqui da calma, né? Nesse momento em que a gente fica muito tenso, e é realmente, quem já passou por algum atendimento assim de PCR, tá? A gente fica bastante nervoso, e aí eu coloquei aqui, não fuja. Sabe o que acontece? Quantas e quantas vezes eu presenciei, a gente chama de parada, a gente tem alguns códigos nos hospitais, ou seja, a gente aperta o botão vermelho, ou a gente diz parada, porque a gente não pode falar determinadas coisas assim para todo mundo ouvir, porque a gente acaba colocando outros pacientes, outros familiares nervosos também. Então, essa não é a nossa intenção. Então, esses cursos que são feitos de reciclagem nesses hospitais, eles vão dar um código, né, para a gente falar. Um local que eu trabalhei, a gente apertava a luzinha vermelha, né, e já sabia que toda a equipe tinha que ir, chamar, pegar carrinho de parada e ali se posicionar. O outro, a gente falava parada, né, o outro a gente gritava na clínica médica. E aí, tinha gente que não puxava o carrinho, fugia, não sei se ficava nervoso, ficava naquele momento tenso, mesmo sabendo das coisas, e eu falo, não fuja, gente, não fuja. Eu não sabia se eu ria ou se eu continuava, e depois eu via quem gostava do atendimento e entrava, porque tem que ter bastante segurança nesse momento, né? Mas eu botei isso aqui porque é uma realidade nossa, e quem não presenciou, depois comente aí, por favor, aí, Lucas, que eu quero ouvir. Se alguém já passou por isso, eu já viu. É assim mesmo, ó. A realidade. A pessoa grita, somente da primeira parada, bota a mão na cabeça. Meu Deus, o que eu faço? Temos que manter a calma, respirar fundo. Eu botei uma foto aqui, que a gente tem aqui do DEA, né, que é o desfibrilador automático. Né, para a gente não ficar nervoso, nem gritar, porque senão a gente não acaba dando realmente o atendimento adequado ali. Enquanto isso, o nosso cliente ali está precisando de socorro. Então, na fase de entrada, o primeiro membro da equipe a checar responsabilizar-se pelo posicionamento da vítima no leito, em decúbito dorsal. A gente que está querendo dizer o quê? Posicionar esse cliente. Se ele não está no hospital, eu vou colocar ele no chão, como está aqui, porque tem que ter algo plano. Porque se não tiver plano, como que eu vou fazer a massagem cardíaca? Vai ser fofo? Eu não vou conseguir alcançar uma profundidade. Então, tem que ser plano. Eu preciso posicionar ele ou no chão, ou se for no leito, eu colocar a prancha, que daqui a pouco eu vou estar falando para vocês, tá? Que é embaixo, ali na parte dorsal ali do nosso cliente. E aí, a gente já começa o início do ABCD, que eu vou falar também para você, primário. Acionando a equipe, carro de emergência e priorizando a chegada do desfibrilador. Assim que o líder chega na cena do atendimento, deve apresentar-se à equipe imediatamente,
e avaliar o comando do atendimento. Na fase da ressuscitação propriamente dita, os elementos da equipe devem se posicionar imediatamente. Aqui, geralmente, a gente faz o primeiro socorro, daqui a pouco vai chegar o líder, que o líder, geralmente, é a figura médica, tá, gente? É dele que eu estou falando. Na ausência das manobras de reanimação, e aproximadamente, olha aqui, os 5 minutos que eu falei que são os 5 minutos ouro, por isso que tem que ser, sagaz. Para um adulto, em normotermia, ocorrem alterações irreversíveis dos neurônios córtex cerebral. O coração pode voltar a bater, mas os 5 minutos de ouro se perdem e o cérebro morre. Isso é a realmente destruição da massa celular. Sabe-se que cabe ao enfermeiro, à sua equipe, assistir os pacientes oferecendo uma ventilação e circulação artificiais até a chegada do médico. Como que eu vou ofertar essa circulação? Fazendo a massagem cardíaca, com eficácia e precisão. Assim, esses profissionais devem adquirir habilidades que os capacite, que é o que eu estou falando aqui para vocês agora. Vocês estão adquirindo essas habilidades. Tempo é ouro. É ouro. Eu preciso levar a circulação o mais rápido possível para o meu cliente. Eu preciso abrir as vias aéreas dele para que ele tenha realmente uma ventilação ou não. E se o coração dele realmente parou, eu preciso iniciar a massagem cardíaca. Uma observação para os leigos, né? Que a gente tem que fazer massagem cardíaca e ventilação. Adulto 30/2. Vocês já ouviram isso? 30/2. 30, e 2 ventilações. E se tiver um socorrista, de acordo com o novo protocolo, ele solicita, faça somente a massagem cardíaca. Agora, se você tiver a habilidade, você não pode ultrapassar de 10 segundos, tem que ser rápido, porque a massagem cardíaca, ela subentende-se que ela é prioridade. Uma vez você continuando com o bombeamento do coração, essa própria oxigenação, ela vai estar melhorando. Então, ele diz assim, não pare de massagear. Faça, chame socorro e não pare, tá? É contínuo. As prioridades que necessitam de investigação imediata para antecipar o colapso, né, que é o que eu falo, a gente precisa avaliar o nosso cliente. Como assim? Eu estou numa clínica médica, é muito interessante que a gente fala assim, eu vou trabalhar na clínica médica, porque na clínica médica os pacientes são basais. Lá não vou ter eu digo que são essas emoções, né? Vai calminho, daqui a pouco esse setor ele toma um outro rumo. Pois é um setor que muitas pessoas se enganam. Né? Eu já trabalhei em clínica médica, já trabalhei em emergência, já trabalhei em CTI. Clínica médica, incrível que pareça, é um local que eu preciso ter muito mais atenção. Muito mais, principalmente aos sinais vitais. A massagem Deixa eu beber um pouquinho de água. Fazer por quanto tempo em caso de parada? Alguém está perguntando aqui. Eu não estou ouvindo, está muito baixo. Pode falar um pouquinho mais alto? A massagem tem que fazer. Boa noite. A massagem tem que fazer por quanto tempo quando houver parada? Então, não existe. Quem determina geralmente isso é o médico. Existe algumas normas em que a gente mantém a massagem cardíaca, né? E aí, nessa intercorrência de parada cardíaca, tanto com manobras, massagem, ventilação, medicação. A gente entende que os 10 minutos são prioridade, certo? 5 minutos, o cérebro vai ter uma isquemia. Isso eu estou falando no adulto. Então, geralmente, 15, ou dependendo do tempo em que ele esteja parado e as comorbidades, porque ele pode ter outros problemas, quem determina isso é o líder, tá? Mas a gente sabe que em parada, para adulto, parada cardíaca, né, ou cardiorrespiratória, não passa de 30 minutos, não, tá? Mas aí vai depender, porque é o médico que vai avaliar isso, porque às vezes ele pode responder, então, assim, não tem como te precisar. Houve paradas cardíacas em adulto que eu fiquei 15 minutos, sabe?
e o paciente retornou e ficou bem. Mas aí foi um sucesso também nas ventilações, nas massagens, né? Todo o sincronismo ali ocorreu. E houve paradas em crianças, né, que a gente fica mais tempo, aí já não fica menos tempo, deu ficar 45 minutos, então estendeu além do tempo. E infelizmente, não houve retorno nem sucesso dessa técnica. Lá no momento, cabe a prover e se recolher essa criança de 5 anos. Mas isso é o médico e o líder que avalia, tá? Mas a gente vai vendo 10 minutos, 15 minutos, responde, tem pulso, não tem. Toda a equipe que vai discutindo isso. Eu respondi, alguma dúvida? Oi, alguma dúvida? Meu cabo? Não sei, não procurei. Oi? Alguma dúvida? Não. Pode prosseguir. Posso prosseguir? Respondido? Sim, obrigada. Respondido? Acho que a menina sumiu. Não, ela respondeu, só que tá baixinho. Ah, tá. E aí a gente vai avaliar rebaixamento de nível de consciência, né? Que a gente fala de Glasgow, né? Isso tem muito em clínica médica. Por quê? Eu falo isso que é mais complicado em clínica médica do que CTI. Gente, porque CTI a gente já tem os nossos pacientes críticos e, de certa forma, eles estão sendo monitorizados com mais vigor, mais afinco. Então, ali ele está sendo monitorado. Agora, já na clínica médica, a gente não tem o nosso cliente monitorizado, né? Então, a gente precisa ter mais atento. Aquela pessoa que acordou, levantou, desmaiou, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que avaliar, né? De repente desmaiou, caiu, rebaixamento mesmo de nível de consciência, né? Alterações importantes nos sinais, que eu vou estar colocando aqui para vocês também. E aí, como é que eu vou estar avaliando isso lá na clínica médica, né? É muito interessante, muita atenção, principalmente na passagem de plantão. A gente vai passar o plantão, né? O colega vai passar o plantão, vou receber. E aí diz assim, não precisa passar aquele cliente, não, porque ele dormiu a noite toda, ele está bem. E aí, quantas e quantas vezes a gente vai verificar esse nosso cliente na passagem de plantão, ele foi descansando, principalmente naqueles clientes que são cuidados paliativos, né? Ele está ali para a gente dar conforto. E na hora que a gente vai passar plantão, a gente verifica, ele está indo, né? E aí, por isso que é importante a gente estar discutindo com a equipe multidisciplinar o perfil do nosso cliente. É conforto? É paliativo? Né? Qual é o tipo de atendimento que vai ser feito nesse cliente? Vamos verificar a frequência respiratória. A gente sabe que a frequência respiratória no adulto é de 12 a 20, ou de 16 a 20. Por que eu falo 12? Porque se o nosso idoso, a gente vai estar pegando aqui o nosso idoso, né? Ele está descansando, ele vai chegar a uma frequência respiratória de 11, 10. Ele está dormindo, ele está descansando. Agora, uma frequência menor que 8, o que está acontecendo com esse nosso cliente? Algo errado está, né? E a gente vai estar verificando por minuto. Ou maior que 30, quer dizer, ele vai entrar em esforço respiratório. Por que ele está entrando em esforço respiratório? Ele precisa ser avaliado mais de perto. A gente vai estar verificando a saturação. Uma saturação menor que 90%, se esse paciente não tem uma comorbidade, ele não é um paciente de DPOC, por que ele está saturando 90%? Se é uma saturação de SpO2, aquele nosso paciente que ele é saudável, é de 95 a 100, né? Quer dizer que esse pulmão dele não está trabalhando. Mas o que está acontecendo? Então, a gente precisa informar isso à outra equipe. Um outro sinal que a gente verifica também é a frequência cardíaca. De 100, acima, que a gente fala acima de 100, quer dizer, esse coração, ele está acelerado, né? Está acontecendo alguma coisa.
ou menor que 50. Por que eu coloquei de 50 a 100? Porque a frequência cardíaca normal que a gente vê no adulto, eu estou aqui falando do adulto, tá? Não estou falando de pediatria, nem neonatologia, que é uma outra área. Se a gente está falando de 60 a 100, e esse paciente também não tem nenhuma comorbidade, porque, por exemplo, eu posso ter um idoso que tem um coração grande, aí, às vezes, a frequência cardíaca dele é 50, 48, se ele estiver descansando. Por isso é que é muito importante a gente saber o histórico de saúde do nosso cliente. Não é simplesmente estar lá fazendo figura, mas ter conhecimento científico mesmo. E aí a gente vai passar plantão. Como assim? Verifiquei sinais vitais dele, ele não tem nada, está com 50, opa, corre. Corre porque ele vai evoluir para uma parada. Ou ele, com maior de 100, ele vai entrar também numa parada, está com taquicardia. Então, esses sinais, eles vão nos dar um norte sobre o estado de saúde do nosso cliente. Uma pressão arterial, né? É um volume sanguíneo que está correndo ali no corpo dele, está menor que 90, uma pressão sistólica, ele pode estar chocando. Mas por que ele está com pressão baixa? Será que ele vomitou demais? Será que ele teve diarreia? Será que ele está sangrando? Né? Um pós-operatório? São coisas que a gente precisa levar em discussão. É muito interessante que quando a gente vê os sinais que a gente vê aqui, ele vai mostrando. Ninguém para de uma hora para outra. Não para. Há uma evolução e há dados clínicos que comprovem isso. Uma perfusão que a gente fala, né, que é um enchimento capilar maior que 3 segundos, é aquele coisinho que a gente faz assim, que às vezes fica roxinho, né? E aí demora a ficar rosinha. Está acontecendo alguma coisa. Paciente com achados potencialmente de emergências, precordialgia ou dor torácica. A gente tem muito assim, na emergência, paciente que chega assim, estou com dor na região da boca do estômago, principalmente idoso, ou azia, tá dor aqui. Gente, eles vão entrar com protocolo de dor torácica, que é fazer exame de sangue e fazer raio-x, e principalmente o exame de sangue, né? Ele precisa ser atendido o quanto rápido, assim, o mais rápido possível, ele tem prioridade. Por quê? A gente já viu aqui que tempo, ela é vida, né? Então, assim, se são gases, né, ou se é outra coisa, a gente não vai julgar isso. Ele chegou, reclamou, ele vai entrar para um atendimento de emergência. E diz aqui, febre com suspeita de neutropenia, suspeita de obstrução de vias aéreas, intoxicações agudas, hematêmese, enterorragias ou hemoptise, né? Ou dor intensa. Quer dizer, ele está vomitando sangue, né? Está com hemorragia enorme, seja por ambos lados, ele precisa realmente ser atendido mais rápido. E aí, como é que a gente vai estar, né? Eu quero estar na clínica médica, porque é uma clínica que algumas pessoas falam que é a área mais tranquila. Eu acho que é um ledo engano. É onde a gente precisa estar ali bem atuante, porque a gente vai estar entrando com esse atendimento precoce. E a gente vai verificar assim, a gente tem uma cadeia. Eu estou lá atendendo o meu cliente, ele está com nível de rebaixamento de consciência, eu estou chamando fulano, ele não me responde. Peraí, eu sacudo ele não me responde, a gente chama de rebaixamento de nível de consciência, eu vou imediatamente verificar pulso. Se eu não sou um profissional da saúde, eu já posiciono ele de forma horizontal no chão e já começo a massagem cardíaca. Por que eu falo isso? Porque você pode perder tempo em tentar localizar o pulso. Exatamente por isso que algumas orientações falam já para iniciar a massagem cardíaca. Para você é um profissional da saúde, né? Você não é leigo, você consegue, você vai localizar esse pulso. Se há presença de pulso, e quais os locais? Radial, carotídeo, femoral, poplítea, tibial posterior e pedioso. Principalmente o femoral e o carotídeo. Se há ausência do pulso, eu preciso iniciar a massagem cardíaca. Eu solicito ajuda e eu inicio a massagem cardíaca.
Agora, se há pulso, eu vou verificar se não há nenhum tamponamento ali na parte ali respiratória. Às vezes engasgou, né, alguma coisa, mas ele vai evoluir depois para uma parada cardíaca, com certeza. Agora, os nossos públicos suscetíveis a PCR, que é que eu estou falando aqui o tempo todo, né? Pode acontecer em qualquer momento, mas as causas comuns ela inclui, né? Que tipo de perfil é esse cliente, né? Doenças cardíacas, insuficiência respiratória e choque elétrico. Além disso, outras causas incluem como choque hipovolêmico, né? Perder o volume, envenenamento, acidente vascular cerebral e afogamento. A gente também tem a doença coronariana, que acontece como resultado da formação de placa, que é a aterosclerose, as quais dificultam ou impedem a passagem do sangue. E que são aquelas placas mesmo, que chama de placas de ateroma, né? E aí ela vai estar entupindo essas artérias e não vai ter passagem ali no sangue. A gente fala até de angina, né? Que com o tempo vai evoluindo e dá essa dor aqui assim no peito. Quer dizer, está ocorrendo uma isquemia ali no músculo cardíaco. Os sinais da parada cardiorrespiratória são ausência de pulso, quer dizer, eu verifiquei pulso naqueles locais, mas não senti o pulso. Como é que tem que ser um pulso, gente? Vocês aí que estão em casa, tentem localizar a radial de vocês, né, que é até mais rápido. Tem esse ossinho aqui. Se vocês quiserem, você faz assim, ó, dobrem o pulso e a artéria vai estar aqui. Como é que eu vou verificar? Você não aperta muito, mas coloca firme esses 2 dedinhos, tá? Nunca esse, nunca vou ligar, porque senão você vai sentir o seu pulso. E aí eu vou colocar aqui, ó. Esse pulso, ele tem que estar bonito, ele tem que estar cheio. Ele não tem que estar fria, pegajosa, né? Então, quer dizer, não estou sentindo. Eu vou ver lá na minha carótida, lá no pulso da carótida. Também não estou sentindo. Então, assim, está acontecendo alguma coisa. A ausência dos movimentos respiratórios, aqui na região do tórax, no músculo, aqui no diafragma, não há incursão respiratória, está realmente parado, a inconsciência do paciente, cianose, quer dizer, as extremidades estão cinzas mesmo, porque a gente fala até que azuladas, né? Que é a coloração azul, arroxeada. E se for a mucosa, aqui a boca, né? A língua, é coração, né? A gente já vê a mudança mesmo do rosto, né? Da pessoa. Assim que uma pessoa for constatada com parada cardiorrespiratória, aqui urgentemente chamar ajuda, né? E chamar urgente uma assistência médica para que sejam iniciadas as manobras de reanimação ou ressuscitação, o mais rápido possível. Essa manobra tem o objetivo de levar a oxigenação para o coração e pulmões o mais rápido possível, garantindo a oxigenação do organismo e assim evitando lesões em tecidos e órgãos, para que seja eficaz e deve ser realizado com uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto, sem parar, tá bem? Se tiver 2, eu faço 30, conto em voz altas e 2 ventilações. O profissional de saúde ele vai reconhecer, né, chamar o paciente pelo nome, avaliar a respiração e o pulso simultaneamente por 10 segundos. Isso eu estou falando da gente que é profissionais, eu não estou falando de leigos. Em caso de detecção de responsividade e respiração, ou gaspeando e pulso, como é que isso é ausência de responsividade? Isso aqui, ó, esse movimento do tórax, né? Ou não está respondendo, não está falando, né? A respiração, ela está como? Está igual o peixinho fora d'água, cansado, né? Tentando puxar o ar, né? E como é que está esse pulso? Presente ou não? E aí a gente vai solicitar ajuda de forma clara, objetiva, que a gente acione a equipe, né? E traga imediatamente o carrinho de emergência, que a gente chama também de carrinho de parada. E traga o desfibrilador, que é o DEA. Nos locais de shopping, esses locais que tem muita gente, já é por lei obrigatório ter o DEA, que é o desfibrilador. É obrigatório. E é de fácil acesso. Ali o manual vai ensinando direitinho, então qualquer pessoa pode executar, e o próprio DEA ele vai verificar no momento que ele realmente tem que dar a carga. Aqui, ó, para quem não conhece o DEA, é esse daqui, ó, esse modelinho,
né? É algo que já é lei, né? Tem que ter em locais públicos. Ele ensina passo a passo como dar o choque. Aqui a gente tem uma que exatamente aqui, ó, a gente coloca as duas pás, que a gente cola, adesivos, ele já vai conseguir monitorizar, ele consegue também passar para a gente o ECG, que é o eletrocardiograma, e aí a gente vai fazer a massagem cardíaca, que é o que a gente tem que fazer. Agora aqui que eu falei para vocês, dos equipamentos, do carrinho, né? O carrinho de emergência ou carrinho de parada. Que isso aqui fica em todos os setores do hospital. Seja em emergência, em trauma, em clínica médica, em CTI, tem que ter esse carrinho aqui de parada. Ele já vem com uma bala de oxigênio, né? Aqui vem as questões do ambu, ó, o monitor aqui, ó, já tá aqui pra gente. E ele tem que ser de rodinha, tá vendo? Porque a gente tem que puxar ele. Não é para fugir, não é para sair correndo, é para fugir sim, pegar o carrinho e levar ele até o cliente. E aí a gente tem aqui os equipamentos, né, que eu coloquei, que elas são as divisões, né, que é bem interessante, quem é enfermeiro e trabalha na área, é responsabilidade do enfermeiro fazer, a gente chama de checklist. Todos os dias, toda vez que pega plantão, tem que ver, olha só a responsabilidade, se tem todos esses equipamentos, laringoscópio, a mascarolaringe, né, que o enfermeiro treinado ele consegue fazer, a intubação antes, até que o médico chega, até que o suporte avançado chega, o ambu, e aí tem essas divisões aqui, que é uma organização, né? Por quê? Numa emergência, eu tenho que ter tudo na mão e saber onde exatamente está. Quem sabe disso? É o enfermeiro, porque é ele que é responsável por esse checklist e a organização desse material. Que responsabilidade, hein, gente? Isso está lá no nosso código de ética, tá? A primeira gaveta, a gente chama de medicamentos de emergência clínicas e diluentes. A segunda gaveta, materiais de intubação emergencial. A terceira, agulhas, sondas, seringas, catéteres, né, de todos os calibres. A quarta gaveta, soros, tanto fisiológico, bicarbonato, volume, ringue, né? E aqui uma foto dessa enfermeira aqui, ó. É responsabilidade do enfermeiro de plantão checar esse carrinho, todas as medicações, e conforme ele for usando, isso aí vai ter que ser reposto. Por exemplo, se eu usei algum catéter de lá, eu tenho que anotar para estar colocando lá no lugarzinho. Paciente no ambiente hospitalar depende de um sistema de vigilância, que é esse que eu estou falando. Olha só, quanta responsabilidade. A gente, vou pegar plantão, vou trabalhar ali na clínica médica, que é tranquilão. Não é bem assim, não. Olha a responsabilidade, a gente tem que ter tudo em harmonia, numa interação, né, com todos os departamentos, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, um farmacêutico, fisioterapeutas, eu preciso saber, eu preciso estar atento ali onde é que está meu físio, farmácia, e geralmente quem fica nessa ponta, que é o profissional enfermeiro, ele consegue alinhar todos esses profissionais. O meu profissional médico, gente, eu preciso, porque numa parada, numa PCR, ele vai ser o nosso líder, né? Eu preciso de um líder, porque quem fica falando, faz aquilo, faz aquilo. Não, eu preciso de um líder que ele vai dando realmente o norte, né? Cada profissional com a sua responsabilidade ali na atuação, mas assim, e aí o médico ali chegando, ele vai assumir essa responsabilidade. E entre outros, né, necessários. Tem um amigo com uma dúvida aqui. Pode perguntar. Eu não estou vendo mensagem, Lucas. Se tiver que interromper, interrompe. Pode perguntar. Ana, Ela... Ana, tem alguma diferença que a gente possa ter para diferenciar uma pessoa que já tem a pressão alta e a outra baixa com uma parada cardíaca? Não compreendi a pergunta. Como você falou, pessoas com pressões altas, é mais fácil você saber que está tendo uma parada, né? E como fazer com as pessoas que já têm uma pressão baixa?
Para eu verificar, né? Porque a pressão baixa, ali está falando da pressão sistólica, né? Que é a pressão máxima. Eu preciso conhecer meu cliente. Eu preciso fazer exame físico. Preciso saber se ele usa medicações que levem a isso, né? Eu preciso saber do horário. Olha só como que é importante o conhecimento, né? É do ciclo circadiano, né? É do cortisol, que é justamente na parte noturna, ele está descansando. Eu preciso conhecê-lo. Agora, ele é um jovem, não tem nenhum problema, 40 anos, não tem nenhuma comorbidade, uma pressão de sistólica menor que 90, alguma coisa errada tá. Mas vamos supor, ela é uma jovem, mas ela sempre teve uma pressãozinha 9/6. O organismo dela se acostumou, mesmo ela não usando nenhum remédio. E compreende como eu preciso conhecer o meu cliente? Ele vai falar, não, minha pressãozinha é baixa, ou tá muito calor, geralmente fica assim, 9/6. Ah, tá, sempre foi assim? Sempre foi assim. Agora, uma pressão menor que essa no cliente que não tem essa pressão fisiológica, eu preciso ficar atento. Entendeu? Entendi, mas o que eu ainda não entendi é como eu diferencio se ela está tendo, de fato, uma parada cardíaca ou não. Porque, tipo, no meu caso, eu tenho uma pressão muito baixa, ela fica 8/5, 9/6, e já na minha mãe fica do mesmo jeito, só que a minha mãe já é de idade, né, tem mais de 60, e eu tenho menos de 40. Então, como a gente pode diferenciar, fazer essa diferença? Então, eu falei posso de falar, todos os professor? sinais, não falei? Posso falar, professor? Eu falei de vários sinais. Frequência respiratória, eu não falei só de pressão, saturação e um primordial chamado pulso. Lembram? Ah, entendi. O pulso, os locais de aferição. Então, Oi. Compreendeu? junto, né? Posso falar? Sim. Oi, boa noite. Tem que avaliar uma série de fatores aí, tá? A pessoa, quando está com Fala a só um pressão pouquinho baixa, alto. ela pode estar... Deixa eu só tentar aqui, só um instantinho. Peraí, deixa eu só aumentar aqui, porque eu acho que tá baixo o som. Peraí, eu acho que é o meu. Só um instantinho. Peraí. Deixa eu entrar aqui. Pronto, pode falar. Acho que agora vai ficar melhor. Então, aí nós temos que fazer uma anamnese do cliente, do paciente, para ver realmente qual a razão dessa hipotensão. Ele pode estar fazendo um choque hipovolêmico, ele pode ter uma série de coisas. Então, a pressão tem que correlacionar com o eletrocardiograma, entendeu? Numa emergência, com certeza, se ele chega lá com hipotenso, e dependendo dos demais sinais vitais, vão correlacionar com o eletrocardiograma. Para ver se ele está infartando, se ele tem um bloqueio, se ele tem uma fibrilação, dentre outras coisas. Aí, assim, para poder realizar o diagnóstico correto, entendeu? Porque, como a senhora disse, a pessoa pode ter uma pressão baixa, normal, natural dela. Agora, se ela apresenta outros sintomas, como taquicardia, tá certo? Já é um sintoma que o coração está se esforçando para poder compensar a hipotensão. Corretamente. Aí nós temos que avaliar várias coisas. Tem que ver o eletrocardiograma, principalmente, tá? Porque o eletro vai dizer, tá parando. É um dos marcadores, né? Que nós temos ali na emergência. Eu vou falar com ele mais da frente. Com quem eu falo? É Romeu. Oi, Romeu. Prazer. Ana. Igualmente, Ana. Muito bom falado. Obrigada, Romeu, pela sua fala. Exatamente. A gente vai estar falando um pouquinho na frente, né, sobre o eletrocardiograma. Não tem como. A gente precisa, numa emergência, o mais rápido possível, um profissional de saúde, ele sabe que se entrar com protocolo de parada, o que determina é o eletrocardiograma. Sim. E as enzimas, então, assim, outros exames que a gente faz, né? Mas o eletrocardiograma, ele é o primordial. Então, mas se não tiver com dor torácica,
dor torácica e a troponina for negativa, os enzimas negativos, ainda assim, se ele continuar com dor torácica na emergência, deve-se repetir o exame 2 horas depois. Porque às vezes o eletro está normal, a troponina está normal, e a pessoa está fazendo um infarto agudo do miocárdio. Então, quando você repete o exame, se a dor não cessar dentro de 2 horas, 2 ou 3 horas, se não me engano, aí se tiver lesão cardíaca, a troponina vai estar elevada e o eletro também provavelmente vai estar apresentando lá uma supra de ACT, que é o mais comum no eletrocardiograma, tá? Sim. E é tão interessante isso que você está falando, Romeu, que, na verdade, essas enzimas, né, a CKMB, a pessoa ela não infarta de uma hora para outra algumas, né? Sim, exatamente. A não ser que ela tenha um problema realmente cardíaco, porque esses marcadores, eles ficam, às vezes, por meses, né? Exatamente. Ali a pessoa nem está percebendo, e aí, quando ela vai ver, realmente já está lesionando o miocárdio. Eles conseguem fazer uma leitura até para os 2 meses que a pessoa está infartando, que só sente aquela dorzinha e não sabe, exatamente, né? E tá, chega na emergência, um médico assim, pouco experiente, né? Uma equipe pouco experiente, cliente com dor percordial, vai lá, troponina dentro da normalidade, as enzimas também, o eletro normal, libera o paciente, ele chega em casa e morre, entendeu? Acontece então, muito. O protocolo agora temos, e o mais importante, né, doutora, é a entrevista, a anamnese, que não se faz hoje em dia, infelizmente. Eu sei que eu fui na emergência há pouco tempo, a enfermeira só perguntou assim, você vai fazer, qual o problema? Eu falei, eu estou com dispneia, tal. Devo estar com pressão alta, porque eu sou hipertenso. Ela só falou assim, você é alérgico a quê? Eu sou alérgico ao medicamento tal. E colocou uma fitinha e mandou liberar. Então, não houve aquela entrevista onde é feita a anamnese bem feita, como a gente aprende na faculdade, né? Infelizmente, hoje, e isso é uma grande falha, porque através de uma anamnese bem feita, você vai ajudar o médico a compor um diagnóstico bem assertivo, tá? Sim. Aí eu sempre falo isso, né? O nosso cliente, ele não tem uma figura só ali. Ele tem, na verdade, uma equipe multidisciplinar. Eu preciso do médico, eu preciso do fisioterapeuta, eu preciso do laboratório, né? Para que corra, né? Mesmo que não consegue correr para ver a análise, né? Eu preciso do técnico para fazer com rapidez e destreza para conseguir um acesso, fazer o eletrocardiograma. São coisas que a gente depende da equipe multidisciplinar para que esse atendimento ocorra realmente com eficácia, né, Romeu? E isso realmente... Agora, o exame físico, a escuta do que o nosso cliente está falando, a observação. Às vezes, a gente não vê sinal vital nenhum, mas a gente já identifica o nosso cliente. Exatamente. Maturidade e tudo mais, e não, esse paciente aqui não está bem, não. Ele realmente, aí a gente já começa com essa sagacidade, e aí acontece muito isso que o Romeu falou, infelizmente, eu já vi isso acontecer, do paciente receber alta, parar em casa e retornar para a emergência já não com possibilidade mais de nada, né? Porque quando retornou já tinha passado de uns 20, 40 minutos, né? E isso acontece, infelizmente, gente. Infelizmente acontece, Romeu. É isso, gente. Mais alguma pergunta aí? Para acrescentar também, Romeu, eu gostei, Romeu. Obrigada, tá, Romeu? A Maria pergunta. Pode desmutar o microfone, Maria. Boa noite. Então, oi, Maria, boa noite. Em caso de uma parada em um paciente terminal, a ordem de não reanimar, ela deve ser decidida entre a família e a equipe médica ou somente os médicos? A gente falou um pouquinho no outro curso de cuidados paliativos. A gente trabalha agora com bioética. Então, toda discussão para nível de atendimento do nosso cliente, ele é feito com a participação da família. E o estado de nível de consciência do nosso cliente, ele também participa, tá? Então, essa decisão, ela não é tomada somente com uma figura, né,
ali nesse momento, não. É discutido junto com a família. Ela participa aí atualmente. Entendi, obrigada. Nada, Maria. Prazer. Igualmente. Posso continuar? Alguma pergunta a mais? Acho que pode prosseguir. Então, vamos lá. Aqui eu estou repetindo, né, algumas coisas, né, como a gente apoiar, eu descrevi, né, exatamente o que eu já falei, o que tem que fazer, né, colocar no chão, com barriga para cima, e isso se eu estou falando, se eu não estiver ali no ambiente intra-hospitalar, levantar o queixo ligeiramente, né, que é justamente para fazer essa abertura dessa mandíbula, né, e posicionar a cabecinha lateralizada a si mesmo. É importante a gente também, eu costumo botar um pouquinho para o lado, porque pode broncoaspirar, ou não sei se comeu há pouco tempo, enfim, se tiver que sair, ou até mesmo queda de língua, eu já começo a colocar justamente para não haver obstrução de vias aéreas. Fazer 2 compressões por segundo, até que o coração da vítima volte a fazer o quê? A bater sozinho, ou até chegar à ambulância. Aqui eu coloquei, né, o protocolo do American Heart, que visualizou, chamou a atenção, iniciou a massagem, o choque, o atendimento e o acolhimento à família. Olha só, para o quê? Falar o que aconteceu com aquele cliente, né, o que está acontecendo. E são esses protocolos, né, que a gente fala do roteiro de atendimento. Aqui um outro também, né, visualizou, chamou a emergência, vai abrir vias aéreas, checou o pulso. Aqui a gente está falando aqui da ventilação, né? Aqui entra uma polêmica aqui, mas já é dito já, tá? A gente usa a máscara pocket, tá? Que é uma realmente que é própria para isso, que ela vai vedar para não ter o retorno para você. Agora, numa família, alguém próximo, né, que você conhece, aí você fica à vontade, né, para você fazer as 2 ventilações, ou realmente permanece só na massagem cardíaca, né? Houve necessidade em que eu tive que fazer respiração, mas boca a boca, mas eu conhecia, né? Era uma pessoa bem próxima minha, né? Então, houve necessidade, era minha filha. Então, assim, não houve problema nenhum, mas estranhos, recomenda-se, se você não tem essa máscara, você só fixa mesmo só nas compressões, beleza? A reanimação, né? A gente diz aqui, né? Acionamento médico novamente, as frequências que estão em sinais novamente, e ele diz assim, simplesmente fazer a massagem cardíaca, mas como vai ser feita essa massagem cardíaca? Gente, eu fiz um curso de avançado, que é a TLS, e aí a gente fez com um boneco. A equipe que foi fazer com a gente é uma equipe maravilhosa. Então, a gente sempre está passando por essas reciclagens, né? E esse boneco, ele acusa quando você não está fazendo a massagem correta, né? Que tem que atingir a profundidade. Gente, a equipe quase inteira foi dedurada pelo boneco, que não estava com eficácia, porque eles colocam um aparelhozinho, né? E a gente vai fazer a compressão, e aí a gente tem que atingir aquele nível, né? Que tem umas luzezinhas para justamente a gente ver. Então, a gente viu ali, testou exatamente quantos profissionais fazem errado a massagem cardíaca. Ali foi, assim, decepcionante quando eu vi aquilo. Como que a massagem cardíaca não é simplesmente massagear, é toda uma postura, é toda a colocação da região hipoternar. Então, assim, e a profundidade. Aqui eu estou falando de adulto, né? A gente vai estar atingindo a gente fala que é 2 polegadas, 5 centímetros, não pode ultrapassar de 6 centímetros de profundidade. Por quê? Eu vou fazer essa compressão na região do tórax, né? Como é que eu vou localizar? Localiza a região mamilar, aqui, né, do lado esquerdo, e um pouquinho abaixo eu já consigo localizar. E eu vou colocar ali a região hipotenar. Justamente essa regiãozinha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar essa regiãozinha. Então, eu coloco as mãozinhas aqui, essa mãozinha aqui é que vai, o corpo, na verdade, é que vai fazer esse movimento de descer e subir, né? Essa região aqui é que eu vou colocar essa pressão do corpo, né? E aí, esse curso, eu fiquei assim, chocada. Chocada mesmo, gente. Chocada, como que vários profissionais de saúde foi feito com o hospital inteiro, tá? Foi feito com médicos, enfermeiros,
técnicos, fisioterapeutas, todo mundo junto, preparado para estar fazendo aí as manobras, né? Então, a gente vê assim, como que é importante a gente estar se preparando o tempo todo, né? Permitir que o retorno do tórax após a compressão. Por quê? Se eu não fizer esse retorno, o sangue não vai chegar aonde? No músculo cardíaco, né? Agora, Tem esse relaxamento. Oi? Alguém falou? agora não é só mais o boneco, não. Também tem um DEA que também te dedura. Tem. Semana passada também fiz um curso Ah, e o DEA simplesmente a gente foi fazendo no boneco mesmo. Só que o DEA que falava. Colocava ali no boneco bonitinho, como se fosse normal. E o DEA, quando você aprofundava demais, ele falava, tenha calma, profundidade inadequada. Isso Quando mesmo. você não fazia adequado, ele falava, realize o procedimento adequadamente, proporcionar profundidade não adequada. Mantenha 6 centímetros. É impressionante, o DEA te dedurava assim com misericórdia. Aí a gente para pensar, né? Como que a gente precisa estar sempre fazendo essas reciclagens, né? Senão a gente acaba não dando uma assistência adequada e de qualidade para o nosso cliente lá na ponta, né? Então, assim, é bom a gente rever mesmo, fazer sempre esses cursos. Enquanto a gente está aqui dentro da sala de aula, ok. Mas imagina lá, no meio de um monte de gente filmando, que é impressionante, que o 1% nunca acaba. Aí vai estar lá na filmagem. Posicionamento inadequado, a profunda a profundidade, tudo, o DEA te dedurando e você sendo filmado. Aí fica difícil, né? Mas foi, meu filho. Mas meu pai foi assim também. Dedurou todo mundo, me dedurou também, até eu fazer na posição certa. E é bacana, porque isso serve para a gente corrigir, né? Então, assim, é isso mesmo, tá errado? Vamos corrigir, vamos fazer da forma certa, né? Vamos aprender. E que bom que tem esses recursos, né, agora, né, para estar nos ensinando, né? Agora, quantas pessoas não morrem, né, com a massagem inadequada e ineficaz, né? E a gente fala aqui também, não interromper as compressões por mais de 10 segundos, colocar a prancha rígida, né, que é aquela prancha que tem perto do carrinho de parada, né? Se tiver num leito lá numa clínica ou numa área, não esquecer de colocar a escada. Não tem como fazer massagem cardíaca sem escada, você precisa subir, que são aquelas escadas pequenininhas de 3 degraus, né? E a prancha o mais rápido possível. Faz a massagem cardíaca, quando for colocar a prancha, avisa, porque tem que ser rápida essa troca, né? Porque as massagens não podem ser interrompidas. Olha aqui, ó. A massagem aqui da região hipotenar. Alguém falou. Interrompe, fala, fui eu. Tem gente que interrompe dizendo que, eu cansei. O correto é trocar de 2 em 2 minutos. Porque, por exemplo, tá fazendo ali, uma pessoa se cansou em menos de 1 minuto. Ela quer trocar. Em um ambiente hospitalar, beleza, tem uma equipe gigante ali para ficar trocando. Só que imagina, na rua, a pessoa só tem 2 socorristas. Um já não está fazendo direito, o outro está fazendo adequadamente, ou seja, está com uma coisa de 50-10. Aí, vamos dizer, o outro cansa em 1 minuto e fala, quero trocar. Se a outra pessoa trocar, ela tem menos tempo de distância. Ou seja, os 50% que ela já tinha já está diminuindo. Diminuiu. Porque a pessoa que estava fazendo tudo certinho já vai cansar mais rápido. E quem já teve uma experiência de uma chamada de emergência na rua, sabe que não vai chegar em 5 minutos. Vai chegar em meia hora, 1 hora. Ou 2. Ou 2, ou mais. Aí fala, que não sei o quê, que tem um protocolo que a partir de 40 minutos você pode parar. Não, na rua você não para. Na rua você não pode parar. É por isso que eu falo, não pode, continua. Até a ajuda chegar, né? Agora, assim, qual o seu nome? Qual o seu nome? Angel. Olha aqui, massagem cardíaca cansa, por isso que a gente precisa tá trocando, fazendo esse ciclo a cada 2 minutos. Por quê? Se você continuar muito tempo ali, essa massagem não vai ser eficaz. Não vai ser. E aí eu vou perder a eficácia dessa massagem. Aqui a gente fala aqui, ó, a posição do... Aqui está no chão, né?
a posição da perna, eu costumo colocar assim mesmo, tá? Bem próxima ao corpo, porque eu já percebi que eu canso bem menos essa posição adequada. E aí eu vou colocar essa posição assim que me dá segurança para estar justamente só jogando o peso do corpo. Gente, eu já vi cada massagem cardíaca que só Deus na causa. E fazendo de forma errada. Não é jogando aqui, é esse peso sobre essa região potenária aqui, ó. Essa mão aqui, tá? O braço, ele tem que ficar esticado. Não pode dobrar o braço. Não pode, tá? Senão não vai atingir a profundidade que realmente tem que ser. E tem que ter o retorno para que esse coração, ele receba sangue. Mas é muito cansativo. Por isso que a gente precisa de mais pessoas ali treinadas, né? Por isso que todos os lugares agora há esse treinamento. A prancha, tem esse daqui, ó. Eu não sei se alguém aqui já usou. Se alguém estiver aí assistindo a live, me fala. Se vocês já usaram esse daqui, eu nunca usei. Mas eu já vi já em youtuber só. É muito legal, é justamente, né, para que agora a gente tem esse massageador. Coloca e ele vai fazer as compressões, né, para justamente estar ajudando o nosso cliente para que não canse. E a prancha, que é o que a gente vai usar para colocar embaixo do nosso cliente, se ele estiver em alguma cama. Oi, professora, tudo bem? Agora, Oi, boa noite, quem fala? Márcio, de Brasília, enfermeira megicista. Então vai, me conta aí. Tem isso daí? Essa prancha se chama Lucas 3, né? Isso. Não é o Lucas aí, o nosso mentor aí, não. É o Lucas 3 e tem o Alto Pulse também. São pranchas usadas para você fazer uma RCP transportando uma vítima. Porém, as literaturas, ela não está descrito, né? Não. Porque o método tradicional ainda, ele é mais eficaz. Você tem que deixar a vítima estável, aí você faz o transporte. Transportar a vítima fazendo a RCP pode ser perigoso. E uma VTR em movimento. Sim. Né? Mas ela é usada em vários estados. Porém, não está descrito a eficácia desse aparelho. Então, o nome se chama Lucas 3 e tem um Alto Pulse também. E na sua prática, como é que é? Você usou... Não, a gente não tem nas VTRs, não, porque tem várias restrições, né? Ela exige um padrão de uma vítima para o atendimento desse aparelho, ou seja, uma vítima de 70 quilos, 1,70 m, entendeu? Muito restrita. Tudo restrita. Então, quer dizer, a gente não escolhe a vítima. Não. Né? A gente pode pegar uma vítima de 1,90 m, 100 quilos, 150 quilos, não cabe numa prancha, então não vai politrauma. Caber. Exatamente. E eu não vou conseguir pranchar essa vítima e não vou conseguir instalar esse aparelho. Ou seja, no APH a gente precisa de tempo e resposta. Isso. Então, o método tradicional ainda é mais eficaz, né? Que é o 30x2, com a equipe, igual a professora falou, com equipe multidisciplinar, né? Então, isso é relativo. Porém, a gente que atua muito assim, no APH e requer muito treinamento, a gente não é constantemente, né? Você Exatamente. Que está aqui, ó, quem gosta de APH, é quase que constantemente esses cursos, esses treinos, não é? Tem que treinar o intra-hospitalar também. Tem que agir, tem que ter um atendimento linkado. As pessoas falam em atendimento humanizado só no intra-hospitalar. Isso não é verdade. Tem que ter no eco-hospitalar também. O atendimento começa ali. Sim. É melhor você fazer um básico bem feito do que um avançado mal feito. Exatamente, é o que eu falo também. Pessoal, vamos estudar a CLS, a TLS, né? Vamos estudar avançado, vamos saber como entubar um paciente, fazer as compressões necessárias, entendeu? Porque dependendo desse meu atendimento, desse primeiro meu atendimento ali no APH, o avançado vai chegar, vai dar continuidade. Quem ganha com isso? O paciente. Sim, porque exatamente. A maioria das vítimas em PCR, seja ela clínica ou traumática, que chega no intra-hospitalar, num pós-PCR, ela chega em óbito. Sim, muita coisa.
Muita coisa. Não adianta eu encher a vítima ali de droga vasoativa, gastar ali de 10 a 15 ampolas para tentar ter um sinal de um pulso, mais ou menos, para chegar no leito hospitalar, a pessoa morrer. Então, para dizer que chegou. Para dizer que chegou. Ah, tá vivo, eu consegui salvar, agora é com o leito hospitalar. Não. É uma equipe multidisciplinar, entendeu? Isso. Fiz atendimento ali, essa vítima foi atendida rápida, vamos levar. Um exemplo de vítima que chegou, que o atendimento foi rápido, a vítima sobreviveu. O filho do LeBron James, um jogador de basquete internacional, que recentemente, 21 anos, teve uma parada cardíaca e retornou ao atendimento. Quando foi o atendimento, foi rápido. Teve um jogador também da Noruega, de futebol, que teve a morte súbita em campo, a equipe foi lá e resgatou essa vítima. Então, são vários fatores assim. É claro que quanto mais saudável a pessoa for, mais chance ela tem, né? Sim. Isso bem claro. Tem que ter aquela leitura corporal, saber identificar, tipo, se a pessoa tem comorbidade, como é que é a vida dela, se ela fuma, se ela bebe. Então, vários fatores. Mas, independentemente disso, a gente faz um atendimento de qualidade para poder trazer essa pessoa à vida. É muito interessante. Eu esqueci seu nome, meu querido. Márcio Vasconcelos. Márcio, você falou uma coisa que eu acho assim fundamental. Eu não sou enfermeira de ambulância, né? Mas assim, é o que eu falo assim, o resultado do nosso cliente que foi trago pelo bombeiro, foi trago pela ambulância, né? É resultado de uma eficácia de um atendimento lá fora. Se esse cliente ele foi atendido no basicão, né? Por isso a necessidade dos cuidados e das orientações na população em cuidados de BVS, basicão. Porque se ele souber realmente fazer esse atendimento, que é o arroz e o feijão, a gente vai ter um cliente maravilhoso lá na recuperação dele, né? Isso que você fala é fundamental. E o que a gente vê é, tipo assim, eu levei para o hospital, mas a grande maioria chega já bem complicado, ou então quando o tubo não está... o tubo não está onde deve estar, né? Enfim, coisas de área de saúde, que quem trabalha sabe o que eu estou falando. É muito, muito importante a gente ter responsabilidade. Márcio, obrigada pela sua participação, muito legal, viu? É muito bom a gente estar discutindo isso. Obrigada. É muito legal, olha só, acrescentou aqui para mim, a gente está sempre aprendendo, a gente não sabe de tudo, e aí a gente vai discutindo, trocando ideias. Eu acho isso muito, muito legal. Obrigada, tá? Obrigada pela participação de vocês. Então, assim, é esse comprometimento com a vida mesmo do nosso cliente, e realmente, eu concordo plenamente com você, é basicão, as mesmas questões de rede básica de saúde. Para mim, a saúde da população, ela está lá no basicão, não tem que chegar em um hospital lá realmente, onde a gente realmente... Tinha que ser o contrário, os nossos hospitais vazios, né? Se realmente o basicão funcionar, a rede básica, por isso que o nome diz básica, né? Então, assim, lá realmente, só quando realmente precisar de outros recursos mais avançados. Eu posso continuar ou mais alguma pergunta? Posso continuar? Show, professora, pode continuar. Beleza, então vamos lá. Pode sim. Eu coloquei aqui, tá? O que a gente precisa fazer sempre, né? Realizar a abertura de vias aéreas, ventilação numa relação de 30:2, ou seja, né, 30 compressões e 2 ventilações, até que garante o quê? Uma via aérea avançada, né, ou com máscara laringe, né, e vai vir, o enfermeiro, ele pode fazer isso, né, ali na emergência, e também tem aquele tubo, né, orofaringe também, né, a gente chama, acho que é supraglote, se eu não me engano, se eu estiver falando errado, alguém me corrige, por favor. Via aérea avançada, né, que aí já a gente fala que é da máscara laringe que eu acabei de falar, o tubo orotraqueal, né, e traqueostomia, aí já é uma questão mesmo a nível médico, né, compressões contínuas com uma frequência de 100 a 120, né, e um minuto e uma ventilação a cada 6 segundos. É muito engraçado que quando já está avançada, a gente vai contando 1001, 1002, 1003, né, até realmente atingir
o tempo lá certo da ventilação. Olha aqui, olha, para quem não conhece, né, a máscara laringe, né, quem não está muito perto, mas eu fiz aqui uma figura para vocês terem noção. O enfermeiro ele tem essa autonomia para estar utilizando até chegar o suporte, né, de ajuda se ele tiver esse equipamento à mão. Aí ele vai estar inflando, o que aqui já está inflado aqui com o cuff, né, então a gente precisa de uma seringa. Aquela máscara que eu falei para vocês, tá? A máscara pocket, que a gente utiliza, né, que ela é vedada para não retornar o ar para a gente. O Ambur, né, que é essa, a gente fala que é a bolsa máscara, eu nunca consigo falar o nome dela completo, se alguém puder me ajudar. Bolsa válvula máscara. Com reservatório. A gente acaba chamando vulgarmente Ambu, né, e fica o Ambu. Ambu é a marca, né? É bolsa válvula. É a marca. É o BVM. O quê? Bolsa válvula máscara. BVM. Bolsa válvula máscara. Isso, BVM. Ok. E aí, a gente vê essa... Eu nunca utilizei essa máscara aqui. Alguém aqui já utilizou? É fácil? Eu fui mesmo no boca a boca, porque eu socorri gente próxima. Usa? Muito. Já usaram? Quem já usou? Eu já usei. É fácil? É bom? Não é muito fácil, porque você tem que usar com 2 socorristas, né? Isso, 2 socorristas. Que se não tiver, você vai ficar só na massagem. Exatamente. Ou usando a pocket mask. Pocket mask, ou máscara de bolso, que é aquela pequenininha. Isso. Né? Eu tinha até achado a figurinha dela. Isso, você postou aí. Não vou chamar de senhora, porque você é nova. Vou chamar de você, se não se importar. Tudo bem, não tem problema não. Aí você, professor, postou aí a máscara pocket. Ou máscara de bolso. Que é uma máscara que você tem fácil acesso. Você pode botar no bolso, colocar no bolso entendeu? Ou no seu kit de primeiro socorro. Sim. O bizu, pra gente que vai atuar no PH, só usa o BVM com 2 socorristas na cena. Você nunca usa ele com 1 socorrista, porque você não vai ter eficácia de posicionamento. Exatamente. Você tem que vedar muito bem a boca dele, fazer aquela posição com a mão C e com E, né, e vedar direitinho. Com 2 socorristas, não, eu vou ter eficácia. Um vai ficar comprimindo, o outro vai ficar ventilando. Com 1 socorrista, eu tenho que comprimir, parar, posicionar o BVM para depois ventilar. Isso vai demorar muito. Então, com a pocket mask, eu tenho mais eficácia. Eu então, fui direto, eu não usei ela, até porque como a gente trabalhou em CTI, né? Então a gente vai no Ambu, né? Tenho mais experiência com o Ambu. E extra-hospitalar que eu socorri, que foi na rede básica, né? Que a gente socorre, eu conheci. Então, foram umas crianças, né? E aí foi... Mas você já usou, então, professora? Hã? Você já usou o Ambu, então, aí? Não, o Ambu é o que a gente mais usou em CTI, né? Mas eu tô falando, essa aqui já mais... É o mesmo. É o mesmo aparelho. No APH é o mesmo aparelho também. Não, o que eu estou querendo dizer é que essa pocket aqui a gente não usa lá na você nunca usou a pocket intensiva. Né? A gente usa o Ambu. Máscara pocket é só no APH, só no extra-hospitalar. Isso, é isso que eu estou falando. Né? Tratamento intensivo, não, tá certo, correto. É isso mesmo. Exatamente, tem os locais, né, para uso desses determinados equipamentos. E aí eu estou dando exemplo. Quando eu precisei socorrer, que não foi no CTI, não precisei, eu tive que ir boca a boca. Mas aí foram crianças que eu conhecia, né, que eu já atendia. E aí... Boca a boca a gente faz, viu, gente? O pessoal anda falando que não faz, que não está descrito. A literatura, né? É isso que eu estou falando, a literatura. Ele recomenda, porém, você não é obrigado. Né? Exatamente. A nossa segurança tem que estar sempre em primeiro lugar, né? Por isso, quando você vai passar na entrevista, a primeira coisa que você tem que estar em dias, entrevista de emprego, é o seu cartão de vacina. Isso aí. Hepatite A, hepatite B, né? Mas com tantas coisas assim, eu ainda recomendo só permanecer a massagem cardíaca para um desconhecido. Com certeza. Sem dúvida. É isso aí. Boa colocação. Segurança sempre em primeiro lugar. Segurança. Sempre, tá, gente? Sempre primeiro a segurança de vocês. Isso daí Até porque senão você pode virar uma vítima.
Exatamente. E a gente tem que estar sempre bem para poder socorrer outras pessoas, né? Esses anjos, que a gente chama de anjos da enfermagem, né? Sempre tem que estar bem. Vamos lá, continuando aqui, a gente está discutindo aqui um pouquinho. Eu não vou me atender a profundidade aqui dos ritmos chocáveis, que a gente tem vários tipos de, mas eu achei interessante colocar para vocês. Isso aí dá uma outra aula, porque é uma aula gigantesca, né? Nem coloquei figuras dos ritmos, né? Fibrilação, nem taquicardia, nem supra, nem asp, nada disso, porque a gente vai estar verificando, porque nem todos os ritmos, né? Eles são chocáveis, né? Mas o DEA, ele consegue compartilhar isso, por isso que ele fala que a gente não pode parar a massagem cardíaca e ele vai detectar um momento para realizar o choque, se é chocável ou não. Mas eu coloquei aqui para vocês a nível de conhecimento. E já lá no hospital, quem vai ter essa figura atuante é o médico, desfibrilador. Então, ali a gente vai detectar um momento, né, de acordo com a massagem cardíaca, né, que aí é um outro tipo de curso mais aprofundado, que a gente vai estar entrando e ele vai detectar um momento chocável, porque tem momentos que não podem chocar, né, e geralmente quem vai estar fazendo isso é o nosso profissional médico, junto com a enfermeira, equipe multidisciplinar, falando, né, não existe um único profissional que trabalhe nesse momento, gente, não existe. A gente trabalha em sincronismo o tempo todo. É falando, é repetindo, é um líder, é um profissional anotando, é um profissional lá no carrinho de parada para puxar as medicações, é o nosso fisioterapeuta lá ligando lá na parte de oxigênio, mexendo no ventilador, verificando os circuitos do AMBU, verificando se tudo está ok, né? A parte de oxigênio, de vácuo, a gente fazendo o cronômetro do horário quando esse paciente parou. É muito importante, isso eu falo aqui, que alguém falou aqui na questão do atendimento extra-hospitalar, né? Que horas que esse paciente parou? É muito importante a gente estar atento ao horário para saber quanto tempo que esse paciente está parado. Já no ambiente intra-hospitalar, a gente quer saber quanto tempo vai ficar parado, mas também para a gente estar anotando as medicações que a gente vai estar entrando com ele lá e tem os minutos cronometrados certinho. Então, a gente tem um checklist que a gente vai anotando, geralmente a gente delega uma pessoa para ficar anotando e os demais ficam em círculo, né? Para ficar intercalando a massagem cardíaca, porque é cansativo e você não pode perder a qualidade dessa massagem cardíaca. Então, não é o ideal, a gente fala que são aqueles super-heróis que querem ficar lá o tempo todo, né? Eu não estou cansada, não, tem que sair, deu 2 minutos, roda para ter realmente uma compressão que é eficácia, né? A enfermagem, ela está sempre atuante nesse momento, né? Então, assim, é um papel fundamental da equipe toda, técnico, atuante, muito atuante também. Não sei por que alguns técnicos, às vezes técnicos de enfermagem, têm medo. Eu posso entrar? Não, deve entrar. A gente precisa da equipe inteira aqui, né? É um momento crucial, né? Nesse momento ali dessa parada. Aí a gente colocou aqui, né, que é o CAB, né, que é a ressuscitação cardiorrespiratória básica, que a gente segue esse protocolo aqui basicão, chama de CABD, né, que é o C, que a gente vai estar vendo a circulação, ela vai estar justamente falando da parte do coração, que é a massagem cardíaca, para levar esse sangue para o corpo todo, para a circulação, para que ocorra a vida, né? Esse sangue, ele atinge todos os locais e todos os órgãos primordiais, né? E justamente para ter uma perfusão, principalmente cerebral, né? A gente precisa manter esse sangue correndo. O coração, ele parou. E quem vai fazer essa mensagem? Ele depende de mim, gente. Essa vida, ela depende de mim. Como que eu posso fazer uma massagem de qualquer jeito, né? Não, tem que ser feita mesmo com vontade, né? Com técnica, com habilidade, com precisão, porque eu vou estar fazendo isso por ela, né? Que bacana quando você começa a olhar por esse lado. A abertura de vias aéreas, eu preciso abrir, né? Para que, se eu não tenho uma máscara, se eu estou sozinha,
no caso extra-hospitalar, e eu não vou conseguir fazer a ventilação, eu preciso fazer essa hiperextensão desse pescoço. Senão, a gente já, se for num outro local, vai chegar ajuda, está chegando. Gente, olha só, a realidade é uma coisa. Tem certos locais em que o serviço de atendimento, SAMU, ele chega rápido. Mas tem locais que não. Eu passei por isso, não tem nem muito tempo. Ele levou 1h30. E aí, a pessoa me ligou, porque sabe que eu sou da área de saúde, para eu começar a falar por telefone, para eu orientar uma pessoa que estava lá, que era cuidadora, para prestar socorro. Então, eu vi que essa pessoa que estava lá, que era uma cuidadora, eu acho que ela nunca teve essa vivência. E a pessoa teve rebaixamento de nível de consciência, ela estava muito nervosa e a outra não estava, e eu tentando falar por telefone. Na ocasião, eu não pude sair de casa para estar ajudando, eu estava impossibilitada, e eu vi no trâmite de todo esse enredo que todos os profissionais de saúde, cuidador, auxiliar, técnico, vai trabalhar, gente, com saúde, precisa fazer esse protocolo. Rebaixamento de nível de consciência, não tem pulso, massageia. Depois dessa excelente aula aí, que as pessoas vão ligar mais para você, viu, professora? Fique esperta. Oi? Não liga para mim. Depois dessa excelente aula aí, a gente é o TARM da população fora do hospital. O TARM, para quem não sabe, é o auxiliar técnico da regulação, né? Sim, e foi lamentável, né, o enredo dessa história. Lamentável. Mas aí eu vejo como que é a necessidade da gente preparar mais a equipe, os nossos familiares, os amigos, quem estiver perto. Eu acho que a gente, como profissional de saúde, deve sim ensinar. Eu acho que tem que ensinar a ver aquele que tem mais resolutivo, né? Que sempre tem aquele, passar conhecimento. A B, que é a respiração, quer dizer, a gente vai que é o terceiro passo, ele vai realizar o que é as ventilações, 2 a 4 segundos, com dispositivos de barreira. Isso é muito importante. E o D, que é a desfibrilação precoce, que a gente vai estar usando o DEA. Além de que eu falei o tempo todo aqui na questão da posição do posicionamento do enfermeiro, quanto que é importante, né? A coordenação dele, a precisão, a habilidade, a calma, o equilíbrio, que ele precisa resolver um monte de coisa nessa situação, nesse cenário, ele vai ter que fazer, ele vai atuar, ficaria atuante nas compressões torácicas, com certeza, na monitorização, nos equipamentos que eu falei já previamente da organização, lembra do setor? Então, está tudo à mão. Então, agora é só colocar controle dos sinais vitais, realizar anotações referentes ao atendimento da PCR, a cateterização que a gente já vai logo fazendo, vesical, nasogástrica, né, preparo de transporte do paciente, supervisão, reposição do material de carrinho que eu já falei lá na frente, utilizou, vou repor, por quê? Para manter justamente já a antemão para o meu próximo cliente, que se houver realmente necessidade. Aqui eu botei, aqui é de neonatal, tá, gente? É um exemplo de uma unidade, né, de equipamento, né, mas a gente vê aqui, olha a organização, nada desses equipamentos, gente, eles estão aqui à toa, de jeito nenhum, né, já preparando mesmo, se for necessário, a gente já está em antemão, porque tem que ser rápido. O material necessário, que eu botei aqui, eu tentei lembrar, né, algumas coisas, né, que quando a gente tem nessa correria, o que a gente faz, né? Eu vou começar de que maneira? Primeiro, verificou o pulso, verificou rebaixamento de nível de consciência, chama ajuda, começa a massagem cardíaca, né? Aí vai vir, se você estiver no ambiente intra-hospitalar, vem a equipe toda, né? E aí, o que eu vou fazer? Um bom profissional, que é um profissional da enfermagem, ele já vai ter tudo na mão. Então, ele já vai pegar uma seringa, que já isso está lá no nosso código de ética, é protocolo de uma parada. Eu tenho um soro fisiológico já aspirado para estar fazendo bolos, quando eu fazer adrenalina, epinefrina, né, as medicações.
Eu vou ter identificação. Pelo amor de Deus, pai, quem trabalha na área de saúde sabe. Uma seringa aspirada sem identificação, gente, não vale de nada, joga fora, porque eu não sei o que tem naquela seringa. Então, tem que ser organizada, essas seringas identificadas com as drogas que eu vou estar usando, com soro fisiológico. Oi. Sobre esse material aí de adrenalina, o bicarbonato ele não foi tipo, substituído, não? Ainda se usa bicarbonato ainda como adrenalina? Tipo, fazer uma troca pela epinefrina? Sim, a gente faz a epinefrina e a adrenalina, né? Uhum. Agora, o bicarbonato ainda usa, vai depender se é uma acidose metabólica, né? O que aconteceu lá. Entendi. A gente vai avaliar. Aí vai depender. Por isso que quando a gente faz, assim, num atendimento, ali no ambiente extra-hospitalar, a gente vai fazer os S's e os T's, né? Para identificar quais as possíveis causas daquela parada, né? Os 5S e 5 T's. A gente, no APH, a gente usa os 2H e 2 T. Os 2 T, né? Os 2 T. No intra-hospitalar, a gente usa os 5H e os 5 T's, né? Isso. Parece que na pediatria aumenta um aí, que é um 6 T's, parece. Você me corrige se eu estiver errado. Isso mesmo. Agora, quando a gente já a gente está no ambiente intra-hospitalar, a gente tem aquele aparelho de gasometria, né? E aí a gente já faz o exame lá, já roda, né? E aí a gente já vai ver a parte bioquímica. Se for necessário ver que realmente é uma acidose, a gente já entra já para corrigir. E assim, e com precisão. Você falou, muito importante. Pode continuar. Posso continuar? Então, assim, quando a gente faz, a gente já colhe logo uma gasometria, o enfermeiro já sabe, é porque é tudo muito rápido, né, esse cenário, né? Ele é muito rápido. De oxigenação no sangue, né? A gasometria, né, professora? Exatamente. Então, a gente já colhe uma gasometria, o enfermeiro com destreza, ele já vai lá e vai colher logo a gaso, né? Não vai perder tempo. E a gente já roda já nesse aparelho, que a gente geralmente tem nesses setores fechados. E aí a gente já vai conseguir ter uma parte bioquímica todinha do nosso cliente. Então, se a gente tiver que corrigir alguma coisa, a gente já consegue já correr logo e entrar com essa correção. E a gente consegue fazer, assim, um upgrade na questão dali do atendimento do nosso cliente. E uma outra coisa que a gente também tem que ter numa parada é um acesso calibroso. É um acesso bom, né? Alguns cursos, até enfermeiros estão fazendo, ainda não sei se algum colega aqui já fez, se fez, por favor, fale, do intraóssea, né? Porque justamente perde-se muito tempo para tentar conseguir um acesso venoso periférico, e aí a gente já sabe que o intraóssea é muito mais rápido. Provisório, né? Que o mais eficaz ainda é o acesso venoso, né? Sim, provisório, mas ainda sabe que provisório, mas mesmo assim a gente consegue fazer o mais rápido possível. Na pediatria, até mesmo no idoso, aquele desidratado, nossa, a gente fica ali, ó. Aí para dizer que tá numa festa, numa situação dessa, ou o outro boca aberta lá no fundo. Não entendi. Alguém falou, não entendi. Posso continuar? Luquinhas e Leléu. Luquinha e Leléu, tudo continuando das roças. Ih, acho que alguém entrou aí, ó. Acho que alguém entrou. Eu desmutei já. Eu mutei já. Tá bom. Obrigada, Lucas. Eita, cheguei a molhar aqui. Então, a gente vê aqui, ó. Etiqueta, agulhas para aspirar, diluir medicamentos, catéteres para punção. Esse catéter eu preciso realmente de um acesso bom, porque às vezes eu preciso correr volume, vai dar hipotensão, alguma coisa eu preciso de catéter bom, gente, bom. E eu preciso desse técnico habilidoso no acesso periférico, um enfermeiro bom. O relógio, eu preciso cronometrar que horas começou, porque eu preciso saber que horas que entrou a primeira adrenalina, quanto tempo esse meu paciente está parado, né? Tudo isso eu preciso cronometrar, que é no bloco de anotação. Soro fisiológico, ringer, glicosado, que eu preciso que fica lá na última prateleira. O oxigênio, ECG, com certeza que o nosso colega falou lá no início, eu preciso cliente
preciso, né? Tá travando, professora. Ao médico. Mas em outros momentos... Oi? Voltou agora, voltou. Deu uma caída a internet, mas pode Caiu? deu uma oscilada, né, que fala. Sim, sim. Eu falei da questão do ECG, né? Que é importante, o nosso colega falou lá no início, sobre o ECG numa parada, e no caso, num setor fechado, que é no seria terapia intensiva ou no trauma, a gente tem um monitor, que a gente deixa esse nosso cliente monitorizado e vai avaliar aí o ritmo cardíaco, né? E o nosso profissional médico, nosso colega, vai estar ali observando no momento de chocar ou não, né? A gente tem algumas medicações, que eu não vou me aprofundar aqui, que a gente usa, que é o basicão, em uma PCR. A adrenalina, que é a nossa epinefrina. Em alguns momentos, eu não sei aí quem é da área, já entrou em desuso, que é a atropina, né? Mas quando não tem mais nada mais a fazer, usa atropina. Ainda está usando? Ainda está usando atropina. Ela não entra em desuso. Aquele ditado, né? Ela tem outras melhores, mas deixa ali no canto ali, caso precise. Isso. Às vezes ela dá resultado, gente. Deixa ela ali no canto. E aí nós temos essas drogas aqui, que são os basicões que a gente usa, tá? Que é a adrenalina e epinefrina, a gente utiliza em bolos, por isso que a gente precisa das seringas para aspirar, precisamos do soro fisiológico, para quando a gente fizer essa dosagem, a gente está lavando com o soro, porque senão essa medicação vai ficar naquele perfusor daquele equipe. Professora, desculpa a interrupção aqui. Quero aproveitar aqui esse momento, sua live está sendo excelente, junto com esse trabalho do Lucas aí, é muito bom. Cada estado a gente age com procedimento, porém a gente tem que seguir os protocolos internacionais. Infelizmente o Brasil não tem um protocolo próprio, ele segue protocolos internacionais. Né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia segue o AHA, que pede isso, que pede aquilo, ok. Eu entrei ainda eu entrei na live, rapidinho, gente, eu entrei na live, e é de muita importância eu perguntar isso. Eu entrei na live, mas eu não vi a sua. Eu não soube qual é a sua área. Você é intra-hospitalar ou APH? Não, eu não sou APH, sou intra-hospitalar. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você brigaria comigo se eu chegar com um paciente sem acesso? Seja sincera, você brigaria, receberia esse paciente sem acesso? Mas eu tenho que recebê-lo. Porque no APH, vamos lá, exatamente, você tem que receber, mas dependendo do tipo de trauma, a gente, hoje, o PHTLS, ele indica que hoje não é prioridade você chegar com acesso, com a vítima com acesso. Olha que Por isso o intraósseo, Márcio. E se não conseguir fazer o intraósseo? Acho que a senhora não está entendendo a pergunta dele. É uma briguinha que todo mundo da área faz. Exatamente. A todo colega mundo tá da aí área faz. Quando chega um paciente para a senhora, chegou do SAMU ou do bombeiro, ele está sem acesso. Ele está sem acesso. Você recebe ou não recebe? O que me diz o meu código de ética? Tem que receber. O que me diz se eu agir de maneira imprudente, com negligência? O que me diz, gente? Eu não tenho o que dizer. O que me diz? Eu fiz um juramento, eu tenho um código de ética, eu trabalho com a bioética. O pessoal não quer receber. É igual outra situação. Eu chegar com a vítima sem o colar cervical. Não tem critério. Não tem critério. Mas, já aconteceu. Eu trabalhando na UPA, uma situação que aconteceu rapidinho. Entrei na UPA, linda e maravilhosa. A enfermeira brigou que não ia receber o paciente. Fratura de fêmur. Por que ela não ia receber? Porque estava sem o colar cervical.
A fratura foi no fêmur, não tinha nenhuma fratura na coluna cervical, nem nada, foi no fêmur. E aí o paciente sentado, não estava nem deitado, ele estava sentado, que não queria deitar, que estava doendo e tal, ele não queria deitar, era só no fêmur. Lindo, maravilhoso, já estava tudo contido, hemorragia contida, mas a enfermeira brigou porque não ia receber, porque tinha que estar com colar cervical. Fizeram o pessoal do SAMU voltar dentro da ambulância para colocar um colar cervical que iria ser retirado 2 segundos depois e ser literalmente descartado. E o que você me acha, o que você me diz sobre isso? Perda de tempo, literalmente, foi isso que aconteceu. Foi uma perda de tempo que o paciente poderia ter tido ali. Ele estava com hemorragia de fêmur, que a gente sabe que a pior hemorragia que tem no organismo humano é a hemorragia de fêmur. Acabou aí. Não precisava do colar cervical. A enfermeira perdeu tempo, teve uma certa negligência contra o paciente estava com dor, precisava de atendimento, perdeu tempo e foi negado o atendimento por causa de um procedimento que, segundo ela, era protocolo e não foi realizado. Só que um protocolo que não tem por que utilizar naquele instante. Não tem um motivo. É que nem um acesso venoso. O paciente chega ali, não tem acesso, recebe, não importa. Por exemplo, parada, teve a parada no meio, a pessoa tá ali só nas compressões. Ela não tá querendo saber sobre o acesso venoso, porque ela não vai adicionar adrenalina. Um bombeiro, ele não pode fazer um acesso venoso, ele não pode fazer nenhum procedimento invasivo. Tem gente que reclama, fala que tinha que ter acesso. Ele próprio não pode e vai falar que não vai receber porque não tem acesso. Essas discussões da nossa profissão, sim, tem muito impasse nessas questões, tá? Muitas. Mas eu sempre penso, e é uma coisa que eu não tiro, é a humanização. A humanização no nosso cliente. Um dia que eu já repito isso para mim e eu não esqueço disso. O dia que eu não tiver empatia pelo meu cliente, eu deixo de ser enfermeira, porque eu estou na profissão errada. Por isso que existem leis, existem regras, existe lei do consumidor, tá? Existem várias coisas que regem para respaldar, né, esses nossos clientes. Por isso que agora eles são chamados de clientes, porque eles são consumidores. E aí, mas pensando assim, tirando tudo o que é de lei, porque a gente precisa estudar a bioética, a gente precisa se aprofundar na nossa ética, nos nossos códigos, né? O que é até onde a gente pode ir, o que a gente não pode, né? E tudo isso. Até porque a nossa população, ela está conhecedora dos seus direitos. Mas, independente de conhecedora dos seus direitos ou não, isso eu coloco aqui. Cadê a empatia na verdade, pelo ente querido de alguém, que está ali, necessitando de cuidados? Se o outro colega não conseguiu, naquele momento, pegar o acesso, ok, vida que segue, mas a prioridade é o meu cliente. Se eu não estou colocando as prioridades no meu cliente, eu preciso rever algumas questões. Isso eu falo para mim, eu repito isso para mim o tempo todo. O nosso cliente, ele é prioridade. As demais coisas, protocolos, né, que não veio, a gente entra, a gente discute. Você pode me ajudar, colega? Você pode fazer isso? Você pode ajudar isso? Quantas vezes eu, na pediatria, a gente não conseguiu acesso na nossa criança, e eu liguei para o meu colega anestesista, que eu não vou falar aqui o nome dele, e falava assim, me ajuda aqui, porque eu não estou conseguindo. E ele, de antemão, ia correndo para me ajudar.
Quem ele estava dando prioridade? Nossa criança, porque ela estava precisando de medicação. Então, são coisas que eu realmente não entro em discussão. Eu já recebi vários clientes com esse tipo de problema, com tubo solto, parado, entregando lá de qualquer jeito, mas naquele momento, as outras coisas, pormenores, fica em segundo plano. Em primeiro plano ali, é aquela vida. Aquela vida, ela tem prioridade. Ela precisa ser abraçada. Ela é o amor de alguém. Eu sempre penso nisso. Ela é o amor de alguém. Ela precisa ser tratada, né? E a gente, como profissional de saúde, a gente precisa rever todos os dias nossos valores. Será que o que eu estou fazendo para o meu cliente, eu faria para mim? Eu faria para o meu irmão? Eu faria para minha mãe? Eu faria para o meu filho? Por que eu tenho que dar um atendimento de qualidade e eficácia? Eu tenho que receber, eu quero receber esse atendimento de eficácia, o melhor. Mas eu não dou para o ente de alguém? São reflexões, né? Que a gente precisa pontuar um pouquinho. Sim, com certeza. Só que é que nem a senhora está falando, tem que ter empatia, tem que olhar para si. Só que hoje em dia, a maioria dos profissionais estão de acordo com o protocolo. A gente olha assim e fala, gente, pelo amor de Deus. E se fosse você, se fosse seu filho, seu pai, seu irmão, você não ia realizar? Ah, mas não está no protocolo. Protocolos são um pedaço de papel. Se tudo que tivesse no papel fosse a realidade, o mundo seria muito melhor. Seria ótimo. Mas uma coisa, por exemplo, um exemplo que aconteceu, não no meu plantão, mas no outro dia me comentaram. Um motociclista caiu atrás de uma UPA, atrás da UPA. Caiu, ficou no chão. Todo mundo olhou, e em vez de trazer ele para dentro da UPA, não, eles chamaram o SAMU para ir pegar ele, para ir entrar pela porta. Porque, segundo eles não poderiam realizar o atendimento, porque, segundo o protocolo, quem tem que realizar o procedimento fora é extra-hospitalar, não é intra. Eles não realizaram nenhum procedimento até o SAMU chegar. Ele caiu atrás da UPA e não foi realizado o procedimento. Por A causa partir de de um hoje, a protocolo. professora Ana vai mudar isso aí, né, professora? No intra-hospitalar. Vai dar um puxãozinho de orelha básico nesse pessoal. Não, Márcio, eu creio assim, eu até legal assim, esse desabafo, né, até mesmo entre a gente, né, profissionais de vários setores, né, a gente precisa, por isso que eu falei lá no início, que a gente precisa ser muito cordial, muito gentil com a nossa equipe mesmo, entre a gente, que haja esse respeito mútuo entre a gente, esse profissionalismo, né, esse respeito, sabe, eu acho muito bacana a gente trocar ideias. Mas, assim, eu acho assim, eu não posso mudar o mundo, mas eu consigo fazer o meu ambiente de trabalho diferente. Eu não posso cuidar de todo mundo, mas quem está ali, a minha responsabilidade, eu vou fazer com honra. Eu vou fazer com honra, e eu acredito que sempre o bem, ele contagia. E você faz para você, para que a sua cabeça, você está dormindo, está botando a sua cabeça no travesseiro de dever cumprido? Né? Você faz esse questionamento, meu dever foi cumprido. Poxa, mesmo que deu errado, mesmo que aconteceu o que não deveria acontecer, sabe? Deu tanta coisa, eu não queria que aquela vida perdesse, porque a gente sente, a gente sofre também, né? As pessoas acham que a gente sente, né? A gente sofre. Mas, assim, o dever foi cumprido. O dever foi cumprido. Eu fiz com honra, né? Então, essa diferença, ela conta muito no nosso dia a dia. Então, assim, a gente não pode mudar, mas faça o seu. Faça o seu, o seu melhor, e as coisas aos pouquinhos, você vai fazendo a diferença para marcar a vida daquela família, daquele cliente, e a sua também, né? A gente não cuida de papel, a gente cuida de almas, e a gente trabalha com almas. Então, a gente precisa ter muita empatia também com o nosso colega de trabalho. Às vezes, o nosso colega de trabalho não está bacana, não está legal, né? Teve algum problema, e precisa, às vezes, ser ouvido,
Porque as pessoas também sofrem, as pessoas também têm as suas questões, né? Não é só o cliente que está doente, é o seu pai que está internado, né? Você acabou de perder sua criança. Então, assim, a gente também tem as nossas dores. Precisa ter esse acolhimento também entre a gente, essa empatia também entre a gente. Finalizando a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Fugi um pouquinho o assunto, mas eu acho importante a gente falar um pouquinho dessa humanização, que é sempre necessária. Essa PCR que precisa ser com técnica, né, justamente para evitar esses danos neurológicos e danos também físicos que às vezes acontecem, né, no nosso cliente, que a gente não sabe, mas a gente viu que uma questão de uma perspicaz, destreza, organização, uma fala, uma comunicação entre a equipe multidisciplinar, um treinamento, sempre treinamento. Essa discussão aqui entre a gente foi muito bacana, para mim foi, assim, enriquecedora. E aí a gente acaba o nosso plantão, né? Como que a gente acaba o nosso plantão? Assim, a gente acaba o nosso plantão, se pergunta como é que foi o plantão? E eu lá no final do plantão, tudo tranquilo. E aí a outra colega chega tirando foto, postando foto, toda feliz da vida, que está assumindo o plantão, e eu estou saindo assim, mas de dever cumprido com a nossa equipe todinha multidisciplinar, foi feito, mesmo que às vezes não tenha tido o resultado que a gente espera. Mas foi, acabou o plantão. Próxima, chega postando foto linda e bela. Obrigada aí. Ana, você é de qual estado? Deixa eu tirar aqui. Bom, agora eu estou vendo vocês. Lucas.